Bem, pessoal, é o seguinte, esse é o 28º livro que nós editamos e já está à disposição daqueles que estiverem interessados. Um conto de fada da imigração alemã, é um livro bilíngue, português e inglês, que na verdade ele não é só um conto de fada, são contos. Contamos a história que iniciou lá no norte da Alemanha, né, no Schleswig-Holstein, que ainda não era Alemanha, por sinal, porque a Alemanha foi unificada na década de 1860 e essa história tem seu início na década de 1850, bem no início dela. E ocorre que uma moradora da aldeia de Rabi, que fica próxima a Eckernford, na Alemanha, no norte da Alemanha, ela se apaixona por um soldado dinamarquês e eles têm uma filha. Essa moça se chamava Katharina Drenkehren e a filha também se chamou Katharina Drenkehren. Mas o pai não se interessou pela criança, a família da Katharina expulsou-a de casa, porque era uma época que o pessoal não aceitava esse tipo de coisa. E ela acabou tendo a criança numa ala de pobres de um hospital e foi acolhida por um pastor da igreja de Sehested, que fica próximo a Rabi. E esse sujeito também deu os depoimentos dele, e a gente colocou isso no livro também, a respeito da criança. Mas nesse momento em que ela está com a criança ali com 1 ano no colo, e não sabendo o que fazer da vida, passa um agente de imigração e fala: vamos para o Brasil, arranjo para você um trabalho para você lá. E ela veio com o agente de imigração e acabou arrumando um lugar para trabalhar em Santos, na Theodor Willi, a famosa empresa que comercializava café dos poderosos do Brasil, né? Entre eles o José Vergueiro, filho do senador Vergueiro. O senador Vergueiro estava vivo ainda nessa época, ele morreu em 59, mas o José já tomava a frente, porque o papai já estava velho e tal, e ele tomava a frente da diretoria da Vergueiro e Companhia, a empresa do senador e de seus filhos, proprietária, entre outras fazendas, da Ibicaba. A Ibicaba, que nós também contextualizamos essa história, esse conto de fada verdadeiro, né? Porque é conto de fada só para brincar também. Ela está ali trabalhando na Theodor Willi, em Santos, e morre de febre amarela logo depois que chegou. Ficou aquela criança no mundo, solta, e o Theodor Willi não sabendo o que fazer. Nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, nessa época, o casal Vergueiro, filho do senador, e a sua esposa, o José Vergueiro e a Umbelina Gavião, os dois perderam um filho em Paris e eles adotaram essa criança. Levaram para Ibicaba, ela cresceu, foi para um colégio interno no Rio de Janeiro, foi educada naquele ambiente feudal, cresceu na Ibicaba, né? Em 1867, um sujeito sai de lá de Melle, na Alemanha também, o Detlef Brunn, e ele vem de veleiro para o Brasil. Ele conta, eu dei uma resumida no diário de bordo dele, vindo de veleiro, é bem interessante, só que aqui eu peguei aquilo que era mais interessante do seu depoimento, ou melhor, do seu diário de bordo, contando como que foi a viagem de veleiro até São Paulo, e ele foi trabalhar também na Theodor Willi. Houve um momento na Ibicaba que a Ibicaba precisava de um administrador que falava alemão para poder se entender. Por quê? Vocês também vão ter isso contextualizado, né? Contando um pouco da história da Ibicaba, a célebre fazenda Ibicaba, que foi o local onde foi realizada a primeira experiência de parceria, trazendo colonos imigrantes europeus, primeiramente portugueses, depois alemães, suíços, belgas, e ali o senador Vergueiro conseguiu colocar a primeira colônia de parceria do Brasil Imperial. Então vocês vão ter um pouco dessa história, inclusive depois da falência da Vergueiro, que vamos chegar lá.
E ele então pega essa criança, ela cresce, o Detlef Kuhn chega e também é contratado para ser o administrador da fazenda e acaba se apaixonando pela bela filha dos Vergueiro, que era a Caterina Drenken, a Catarina, que agora era a filha daquela Caterina da Alemanha, que havia se tornado a filha adotiva e a neta adotiva do senador Vergueiro e filha de José Vergueiro, do comendador José Vergueiro, dono de Bicaba. Bom, eles se casaram, né? Só um dia antes do casamento que o Vergueiro contou para ele qual era a origem da Catarina, que ela não era a filha dele. Mas tudo bem, continua tendo aquele mesmo carinho, por incrível que pareça. E daí ocorre que eles têm 9 filhos, alguns morreram. Era muito difícil nessa época, os partos, e ela também era muito doente, a Catarina. Faleceu bem cedo. Mas eles tiveram 9 filhos e a mais velha, a Carlota, ela conta a vida na Ibicaba, conta o relacionamento que ela tinha com os escravos. Ela amava os escravos, ela não tinha conhecimento. Eu acho que ou deixaram bem eles alheios àquele tipo de tratamento, aquela coisa ridícula que era a escravatura, colocar seres humanos sobre grilhões e tudo mais. Mas ela tinha um carinho especial, ela comprava presentes, quando foi à Alemanha trouxe presentes para as babás negras, né, e tudo mais, ela contando que amava elas e tudo mais, conhecia as músicas que eles cantavam e tudo mais. Enfim, ela faz uma descrição da célebre Bicaba lá no século XIX. Enfim, chegou um momento em que a família Vergueiro estava indo à falência. Na verdade, a Vergueiro e Companhia do José Vergueiro estava indo à falência. Já tinha ido à falência desde 65, mas aquele negócio, como era a empresa mais importante na colonização do Brasil naquele momento, os próprios credores ficaram preocupados em acabar com a vida dela. Então foram dando sempre um crédito, recebendo uma fazenda aqui, terras ali, e isso foi se arrastando. E enquanto isso, o Vergueiro perdulário, né, o José Vergueiro, ele recebia o Heinrich, que era o príncipe da Prússia, recebia Tongxing da China, o mandarim, a família real brasileira, enfim. A Ibicaba era a fazenda modelo do Brasil e quaisquer imigrantes, gente importante que vinha ao Brasil, ou então os viajantes, famosos viajantes, Kidder e Fletcher, esse e aquele, tinham que passar por ali para poder ter uma ideia de como era a vida no Brasil. Uma colônia de imigrantes, como era a plantação de café, do café, famoso café da fazenda Ibicaba e tudo mais. Então ela conta tudo isso, que ela recitou para Dom Pedro, que ela escreveu para esse, para aquele, fez uma poesia para o príncipe da Prússia, e vai contando toda essa história, né? Chega um momento então que nós também vamos contar sobre a falência da Vergueiro, que ela também ficou alheia a ela, por incrível que pareça. Mas próximo do momento em explodir mesmo a coisa, e o Vergueiro inclusive conseguiu ganhar um pedido de prisão, um mandado de prisão contra ele por apropriação indébita de café ou coisa parecida. Ele pega, a filha já tinha morrido, a Catarina, ela conta também como foi que os escravos levaram ela para a vila de Limeira, né, tudo mais. Ainda não era nem, não, já era cidade, Em 1863 para frente, Limeira já se torna uma cidade. Mas enfim, aí ocorre que o Vergueiro chama o Detlef e fala, melhor você pegar as crianças e levar para a Alemanha, porque a coisa aqui vai ficar preta. E ele levou os filhos para a Alemanha. E ela então tem o contato com as irmãs do pai, que trataram os filhos do Detlef como se fossem suas filhas e filhos, né? Lá à frente, né, resumindo, né, a Carlota se casa com um membro do partido nazista, né, que era um químico da Schering e que depois ele trabalhou na Farben, né, e morreu no final da guerra, em 1945.
E daí a Carlota começa uma outra fase da vida dela, pintar e tudo mais, tudo aquilo que ela aprendeu na infância e tudo mais. Então, porque da onde vieram essas fotos? Do álbum do senador Vergueiro, o álbum do filho do senador Vergueiro, da família Vergueiro, do José, que eles levaram para a Europa. E eu consegui em Munique com a neta, que me deu também os escritos e depois me deu o original, a bico de pena, que é fantástico. A crônica da Carlota, toda feita em bico de pena, né? Em gótico alemão, que foi posteriormente ele foi traduzido, né, pela Richter, pela família Richter, e depois pela Eva Habisch e pelo Rudolf Schallemüller, que são pessoas que sempre se interessaram pela história da imigração alemã no Brasil. E ocorre que então isso tudo vira um livro, que é o Contos de Fada, né, da imigração alemã, com mais de 200 fotos, inclusive algumas recentes. Nós contratamos um fotógrafo especial, né, que realmente tem uma qualidade fora de série, o sujeito, e vocês vão ter aí uma série, um arquivo fotográfico, um ensaio fotográfico da Fazenda Ibicaba também nesse livro. Enfim, é isso. Eu espero que vocês façam um grande proveito dessa leitura. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Um beijo. Tchau.